ou irmãos do Templo do Saber, irmãos e irmãs do Templo do Saber, e também pessoas que possam estar vendo esse vídeo pela primeira vez também, ou por outras vezes, os visitantes, frequentadores. A gente vai dar continuidade ao que a gente estava falando sobre o Templo do Saber. Falamos um pouco da história, falta ainda complementar outras coisas. Falamos também sobre o Templo do Saber em relação ao seu processo, às entidades, mas eu queria estender um pouquinho mais, justamente sobre o que é o Templo do Saber. Foi da última vez a missão do Templo do Saber que foi descrita para vocês, que é justamente agregar os ensinamentos dos mestres do Oriente e do Ocidente, né? Isso está em nossos estatutos. Ou seja, eu queria só esclarecer bem. O Templo do Saber, na realidade, nós temos uma cultura interreligiosa. O que vem a ser a cultura interreligiosa? Cultura interreligiosa é justamente aquela cultura de que, como eu já falei, que a gente tem uma visão de que todas as religiões têm a sua função, têm a sua utilidade, e com base nisso aí, nós também vamos, dentro da nossa prática, a gente incentiva que cada frequentador, cada médium, cada frequentador, cada participante da corrente espiritual também estude todas as religiões, principalmente o estudo comparado das religiões. Logicamente, todos nós já temos uma formação ocidental, né, de uma cultura judaico-cristã, vamos dizer assim, né, que é as religiões adâmicas, praticamente. Mas também o Templo do Saber, ele também agrega mais valores à própria cultura oriental, a cultura da Índia antiga, que começou com os Vedas, né? E a gente agrega alguns valores também de outras culturas também, da China antiga, do taoísmo, né? E a gente respeita todo e qualquer tipo de religião. Então, nos próximos vídeos, nós vamos fazer estudos relativos a não só a religião, no aspecto religioso, mas também no aspecto filosófico-científico. Um dos aspectos filosóficos científicos que nós estudamos, inclusive na época do nosso mentor, o Sr. Arlindo, foi a teosofia. Ele incentivava muito os frequentadores a estudarem sobre teosofia, esoterismo, Rosa Cruz, eubiose. Por quê? Porque eles têm uma gama de conhecimentos muito, assim, vamos dizer, de conteúdo muito assim, rico, muito vasto, né? Um desses conhecimentos é a própria Helena Petrovna Blavatsky, que foi uma senhora russa, que no século XIX, ela foi para a Índia, para o Tibete, e conversar com muitos e muitos mestres antigos e sábios da época. E ela publicou muitos livros, né? São famosos no mundo todo, chama-se A Doutrina Secreta. Falou principalmente do aspecto científico, um pouco do aspecto filosófico, né, de tudo isso, desde a criação do mundo, dos planetas, dos homens, as raças, né, a evolução espiritual. É um material muito vasto, muito rico, que depois a gente pretende também passar um resumo bem básico para a gente conhecer, justamente para a gente saber o mundo em que vivemos. O mundo em que vivemos não é só esse que a gente vê com os nossos próprios olhos, ele vai mais além disso, tá? Então, para a gente ter uma visão bem ampla do que acontece no mundo em geral, tá? É uma visão para alguns novos, para outros já conhecem, mas eu acredito que é muito interessante, porque essa Helena Petrovna Blavatsky, ela foi praticamente a fundadora do movimento teosófico que existe até hoje no mundo todo. E interessante que esse movimento espalhou, esses ensinamentos espalharam para o Ocidente. E o movimento teosófico surgiu praticamente com esses livros, com essas pesquisas dela,
mas ele cresceu, ele se estabeleceu em Londres, né? Na mesma época em que na França Allan Kardec estava sintetizando, estava, né, editando os livros, né, codificando os livros sobre o Espiritismo. Então foram dois movimentos importantes até nos movimentos religiosos modernos, vamos dizer assim. Na França, no século XIX, no meio do século XIX, Allan Kardec, né, o Espiritismo surgindo lá, com todos os fenômenos, principalmente no estudo dos fenômenos espíritas e assim por diante, e os livros espíritas de Allan Kardec, né, e depois foi dado sequência no século XX, principalmente com as obras de Chico Xavier. E na Inglaterra, o movimento teosófico que trouxe para o Ocidente muitos dos ensinamentos dos mestres do Oriente, que eram praticamente reservados, eram ensinamentos secretos, que isso deu assim uma grande guinada no movimento esotérico mundial, tá? Mas por que movimento esotérico? Porque é um movimento que estuda o quê? O mundo interno, tá? Então, nos próximos vídeos nós vamos começar a falar um pouquinho sobre isso, tá? Para a gente começar a se situar em tempo e espaço, onde é que nós estamos, de onde viemos e para onde vamos, de acordo com essas correntes filosóficas, esotéricas e místicas, fundamentadas no ensinamento dos mestres do Oriente. Okay? E o nosso mestre, o Sr. Arlindo, ele sempre enfatizava para nós que todos nós precisamos ter conhecimento de causa. Ele sempre falava, conhecimento de causa, que é a busca da sabedoria, é a busca da compaixão, né? E motivado por isso, eu também, tanto não só eu, a minha pessoa, como muitos outros também sempre pesquisaram, estudaram. Por isso que a gente faz visitas em outras casas espirituais, de outras tendências e vertentes religiosas, quer sejam do Ocidente ou quer seja do Oriente. Isso faz parte do nosso aprendizado, para a gente ter essa cultura interreligiosa, não preconceituosa. Pelo contrário, a gente fica feliz quando alguém fala, eu vim aqui no templo do saber, mas agora eu me identifiquei com o tipo de religião A, B, ou evangélica, ou budista, ou hinduísta, ou umbandista. Não tem problema, cada um conhece seu caminho. O templo do saber, na realidade, aqui, nós temos um processo próprio, ele é o pronto-socorro espiritual. O pronto-socorro que existe o quê? A gente vai no pronto-socorro quando a gente não está se sentindo bem, está com alguma indisposição, algum problema, depois os médicos, os enfermeiros vão lá, dão um tratamento, medicação, assim, você fica bem, o que você quer fazer? Você pega e segue seu caminho, né? Então nós não temos pretensão nenhuma de trazer a pessoa para ela ficar aqui e plantar lá, a não ser que seja por vontade própria. Então, a nossa casa é um pronto-socorro espiritual. A gente vem aqui, faz equilíbrio da aura, através de passes, radiações. Numa outra oportunidade eu falo sobre o processo. Mas o mais importante é isso, a pessoa vem aqui, está com seus problemas, quer sejam de ordem psicológica, de ordem psíquica, de ordem material. Então, a corrente espiritual da casa faz o que é possível. Os médios, os participantes, somos meros instrumentos. Mas muitas pessoas dão testemunho e podem dar testemunho. Quem estiver vendo esse vídeo, se quiser, pode colocar lá nos comentários testemunho das bênçãos que recebeu dessa casa ao longo de todos esses 55 anos de tempo de saber, ok? Então, nos próximos vídeos a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o conhecimento, que o conhecimento nos leva à sabedoria, né? Então, tanto que tem aquela citação bíblica que é muito famosa, né? Que por falta de conhecimento meu povo pereceu. Então, justamente, o conhecimento é fundamental para todos nós, né? Para a gente chegar naquilo que o nosso mestre falava, termos conhecimento de causa. Quanto mais conhecimento de causa tem, mais a gente vai se elevando no degrau da busca da sabedoria. E eu desejo a todos muita paz, muita saúde, muita prosperidade
e muita evolução espiritual. Namastê, Tashidele.